Olá! Esse é o primeiro vídeo de muitos que vão acontecer. Eu vou gravar esses vídeos semanalmente, trazendo um embasamento teórico, complementando informações técnicas, práticas, teóricas, anatômicas, fisiológicas, etc., daquilo que a gente tiver experienciando nas nossas práticas semanais. Esse vídeo, por ser o primeiro, ele também traz informações sobre o programa, traz as minhas boas-vindas e aborda o tema da primeira semana, o ser e a descoberta do corpo de sensações. Esse é o nosso tema da primeira semana. Cada semana vai tendo um tema, eu vou explicar tudo isso por aqui. Espero que você aproveite esse conteúdo. Ele é importante para ir complementando e dando o embasamento necessário. O embasamento que eu teria bastante vontade de dizer no início de cada uma das aulas, mas tomaria muito tempo delas. Então eu resolvi fazer disso um vídeo à parte e você assiste no seu melhor momento e a gente usa o tempo das nossas aulas efetivamente para praticar. Então vamos lá, sobre o programa. Queria falar um pouco mais sobre ele. Eu já falei bastante, mas aqui eu quero trazer algumas outras informações. Eu quero colocar um pouco do propósito, né? Um propósito um pouco mais aprofundado do que está por trás desse programa. Ah, enfim. Então, o que me motiva, de fato, a criar esse programa é saber que a gente pode alcançar níveis de percepção e de sensibilidade mais aguçados do que esses que nós experimentamos no nosso cotidiano atarefado e disperso. Tem isso como nosso tema principal. A gente vai falar muito sobre a sensibilidade. A gente pode alcançar níveis de percepção e sensibilidade mais aguçados do que esses cotidianos. O tema desse semestre é o ser, a técnica e a experiência. E ele remete de uma maneira muito direta às minhas práticas e às minhas pesquisas a respeito do yoga. Primeiro, a percepção do ser. Né? Depois, a técnica que se sobrepõe a esse ser e o modifica, produz efeito sobre ele. E nós treinamos essas técnicas até que elas sejam assimiladas, se tornem fáceis o suficiente para que a gente possa, então, nos voltar à experiência que produzem, e não a técnica pela técnica. E essa experiência acontece no ser, que já não é mais o mesmo do princípio. E a gente vai seguindo nesse programa em espiral, né? Dando várias voltas e cada vez em um nível diferente. A experiência é algo cada vez mais raro nos dias de hoje, como constata Jorge Larossa, que é um pedagogo espanhol e que eu vou me referir a ele muitas vezes no programa. A experiência é algo cada vez mais raro nos dias de hoje. Essa frase é uma frase que me pegou já há algum tempo e, e tudo que eu venho montando em torno dela, porque ela é cada vez mais rara, mas ela não é impossível. E a possibilidade de que algo nos toque, né, porque a experiência é aquilo que nos toca ou aquilo que nos acontece, a possibilidade de que algo nos toque ou que algo nos aconteça requer que a gente produza um gesto de interrupção, romper com esse automatismo cotidiano, abrir espaço para o sentir, né? Requer que a gente faça isso, um espaço para o sentir e, consequentemente, um espaço para ser. Então, esse programa foi criado com base nisso, com práticas diárias e pensadas de forma a produzir experiências verdadeiramente concretas nos praticantes. Através das técnicas do yoga, poderia ser através de outras técnicas? Poderia, mas o que eu conheço e o que eu proponho e que eu tenho visto muito resultado em relação a isso é usando as práticas do yoga, tá? Essa é a minha proposta. E ao longo de 22 semanas a gente vai percorrendo os temas que eu considero mais fundamentais para construir esse caminho. Então ele é um caminho que se constrói caminhando, ele é um caminho que vai sendo construído com o passar das semanas, a cada semana um tema. Esse programa ele é construído de maneira a encadear, então, técnicas e conceitos, com o objetivo de construir uma compreensão prática e sistemática a respeito de um corpo de prática no yoga. Então temos um corpo de prática, não é qualquer corpo. A gente vai aprendendo a usar esse corpo. A gente está cada vez mais distante da capacidade de ter experiências concretas. Por vários motivos que La Roça aponta e que a gente conhece muito bem.
especialmente pelos excessos que nos acontecem o tempo inteiro. Excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho, excesso de velocidade, excessos que nos atravessam o tempo inteiro. E o yoga pode ser, sim, um dos instrumentos para nos levar, ou nos ajudar a recuperar essa capacidade que a gente vai perdendo. E para isso, então, a gente precisa fazer das nossas práticas um verdadeiro gesto de interrupção. E eu vou ficar chamando a atenção para isso, para não deixar que a nossa prática entre também no automático, para não deixar que a nossa prática seja mais uma das tarefas, mais um dos afazeres, mais uma das coisas que eu preciso encaixar no meu cotidiano atarefado. Não é isso que a gente está querendo fazer aqui. Não é fazer por fazer, mas é deixar que o que fazemos modifique esse ser que faz e que observa, nós mesmos. Modifique em que sentido? Isso a gente vai vendo ao longo do programa, né? Porque cada um vai sendo modificado de uma certa maneira. O que que isso vai nos trazer? Cada um vai perceber o que isso traz. Mas quando nós estamos dispostos a deixar esse ser em primeiro plano, muitas potencialidades podem surgir. É preciso dar um tempo do corpo para que as coisas sejam devidamente incorporadas, assimiladas, tá? Incorporadas nesse seu sentido mais literal, que significa tornar corpo, incorporadas, se torna corpo. O tempo do corpo não é o mesmo tempo dessa mente racional. A nossa mente racional, ela é muito rápida, né? Ela tem a velocidade desses excessos que nos tiram da experiência. Nós podemos aprender algo racionalmente muito rápido, mas o corpo precisa de tempo, precisa de repetição, precisa de gestação. E a gente vai, né? O programa ele é montado para isso, para produzir essa repetição, para produzir esse tempo, para nos dar espaço, para perceber, para sentir, sentir devagar as coisas. E assim ele vai sendo assimilado. Esse programa, então, ele é uma espécie de um resgate, é o que me parece mais essencial do yoga. Nas palavras, ou numa adaptação das palavras de Alberto Caeiro, sentir até restar nada menos o que se sente. Então a gente vai fazendo também um exercício de remoção. A gente vai removendo coisas, retirando coisas que atrapalham ou que nos distanciam, nos apartam daquilo que está acontecendo agora, da realidade, a realidade sensível. O corpo é sensível, o corpo ele pode ser percebido. Vou falar mais disso daqui a pouco, esse é justamente o tema da primeira semana. E esse resgate se faz, ou ele pode ser feito, por meio das técnicas do yoga. Poderia ser de outras maneiras, poderia ser com outras técnicas, poderia ser com outras artes, mas a gente vai usar o yoga para isso. Asanas, pranayamas, bandhas, mudras, kriyas, tudo isso. A gente vai conhecendo essas técnicas fundamentais, algumas delas. Não é um programa de centenas de asanas, de centenas de técnicas, a gente vai conhecer aprofundadamente algumas delas e conhecer o seu efeito pelo corpo, conhecer de maneira experiencial, pela percepção indireta e não conhecer teoricamente apenas, entendendo o corpo como uma espécie de superfície sensível onde tem lugar os acontecimentos. Nesse programa nós vamos falar de prana, nós vamos procurar localizar, né, sentir, perceber o prana. O prana é um conceito central nesse programa. E ele é uma sensação. O prana é uma sensação. Não é apenas um conceito teórico. Não é uma coisa que existe aí misticamente, né? Mas é alguma coisa que pode ser percebida. O prana tem relação com a palavra respirar, mas ele não é a respiração apenas, não é o ar e nem o oxigênio. A gente não vai ficar aqui também buscando paralelos com a ciência ou com comprovações científicas ou com a objetividade. A gente está dispostos aqui a lidar com a subjetividade da sensação. A experiência é subjetiva, a sensação é subjetiva. E a gente vai lidar com essa subjetividade e o caráter confuso, mutável, particular, pessoal, etéreo, inconstante, fugaz e etc., que essa subjetividade nos traz. Muitas vezes são feitas perguntas, mas está certo isso? Eu percebi dessa maneira.
E aí, toda vez eu vou dizer que a experiência é subjetiva, a sensação é subjetiva, ela é confusa mesmo, ela muda, ela é particular, ela é desse momento, ela é desse corpo, ela é do aqui e do agora, ela é concreta. A gente vai procurando meios de sentir o prana, então, concretamente, para poder manipulá-lo. O yoga, todo o fundamento do Hatha Yoga, ele trata de manipulação do prana. Mas como é que a gente pode manipular alguma coisa sem sentir? Né? Então, a gente parte disso, começar a perceber. O prana e a mente andam juntos, então a gente vai percebendo também essa relação, né, de manipulação do prana e a relação com a mente. Mas nós não buscamos essa manipulação mental pelas bases da disciplina, né, ou aquilo que vai contra as nossas vontades. Pelo contrário, a gente vai procurando desenvolver um desejo pela observação do corpo, a gente vai procurando desenvolver um gosto por isso, um gosto pelas percepções desse nosso ambiente interno, um prazer por perceber o corpo. E mesmo que a gente não tenha vontade de acordar cedo e fazer a prática às 7 horas da manhã todo dia, talvez a gente não tenha essa vontade todo dia. E algumas vezes a gente vai incentivar isso de que, tá bom, nessas horas é importante a disciplina. Nessas horas é importante a, a força de vontade, determinação, que o yoga chama de tapas. Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo o prazer, quanto mais a gente vai desenvolvendo o interesse, melhor é, porque senão a gente vai ter que ficar o tempo inteiro trazendo a nossa mente para aquilo, né? A mente não fica onde ela não gosta. Então essa disciplina, essa determinação, ela tem o seu lugar, mas ela não nos leva muito longe. A gente vai aprendendo a gostar daquilo que faz. E assim, então, me parece muito urgente e necessário que é reivindicar um corpo disposto ao sentir. É isso que a gente vai procurar fazer. Reivindicar um corpo disposto ao sentir. Não conheço esse corpo disposto ao sentir, então a gente vai conhecê-lo. Esse corpo é sensível, esse corpo tem uma infinidade de processos acontecendo a cada instante. Ele é vivo, ele pulsa, ele tem líquidos percorrendo internamente numa velocidade incrível. É isso, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente vai procurando perceber esse corpo. Nosso cotidiano, muitas vezes, ele nem precisa de um corpo. Dependendo da atividade que a gente exerce, ela é tão intelectualizada, ou ela é tão digital, né, que a gente mal precisa desse corpo e a gente esquece o corpo lá, né? Mas esse corpo, ele nos traz coisas, ele nos remete àquilo que somos, né? Ele é uma parte daquilo que somos e o nosso caminho é por ele. Nosso caminho é por ele. Vai ficando mais claro isso à medida que o programa avança. E aí, por isso, então, a parte um desse programa, né, o começo dele, ele se dispõe a ser uma descoberta desse corpo de sensações. Eu vou falar muito sobre o corpo de sensações. Ele é inclusive o tema da nossa primeira semana, mas ele vai acompanhando durante mais do que essa semana. O corpo de sensações é um corpo afeito ao sentir. É um corpo que nós temos e talvez não percebemos. Nessa primeira parte vão sendo introduzidos conceitos fundamentais e uma técnica que é o espreguiçamento, alguma coisa tão simples e tão cotidiana, ou que deveria ser, né, cotidiana. Os animais se espreguiçam, as crianças se espreguiçam. E a gente perde isso, né? O espreguiçamento tem seu lugar, eu vou falar mais dele depois. É com esse corpo que a gente quer praticar. É com esse corpo que o yoga dialoga. É com esse corpo que vale a pena fazer as coisas. Não é fazer pelo fazer, tá? Não é a matéria, é através da matéria. Não é o corpo material fazendo muitas coisas que parecem difíceis, mas é o que essas coisas nos produzem. O programa ele é resultado de experiências minhas, experiências práticas, reflexões, de influências relevantes que eu tive ao longo da minha trajetória, muitas delas, né, a minha própria família, mas também outros professores muito importantes que eu encontrei ao longo desse caminho.
É fruto de estudos de textos clássicos do Hatha Yoga, é fruto de estudos dos Yoga Sutras de Patanjali e também de pensadores ocidentais e poetas, como Alberto Caeiro, por exemplo, e que muitas vezes nos trazem uma visão que o yoga não traz, porque o yoga está em outro tempo, o yoga ele está em outro espaço. E muitas vezes esses pensadores contemporâneos, ocidentais, poetas, eles nos colocam um pouco mais perto das nossas questões atuais, né? Bom, e claro que o programa tem muito também de uma visão particular minha, né? A minha própria prática, a minha própria pesquisa, e aí muitas vezes não está em nenhum livro, não está em nenhum lugar, mas é um apanhado de tudo isso, né? E misturado com as minhas próprias percepções. E o meu convite é que você experimente um pouco dessa minha visão, né? Dessa minha visão do yoga. Se você encontra valor nisso, se você encontra valor na sua prática, se você acha que isso agrega valor para a sua vida, o meu convite é que você, né, então, participe. Eu procuro com esse programa, de novo, repetindo, formar um corpo, né, um corpo de prática. Agora, esse corpo é seu, esse corpo de prática é de quem pratica. E isso traz autonomia e liberdade. Esse é um dos motes também do programa, que você tenha autonomia e liberdade, que você não dependa, né, da condução sempre para fazer a sua prática. Em um determinado momento é bom que você comece a fazer algo sozinho. As aulas são importantes, a prática pessoal é mais importante ainda, de maneira a aplicar o que a gente vai vivenciando, tá? Na sua prática pessoal e particular, no seu momento. E eu também estimulo muito que as pessoas compartilhem suas experiências e suas percepções. Falar sobre a prática é parte da prática e ajuda a trazer ao conhecimento alguma coisa que foi experiencialmente vivido, né? Então, compartilhar, relatar. Diz La Roça que o relato é a linguagem da experiência. Então, aprender a falar sobre aquilo que nos acontece é parte também da nossa prática. Esse é o convite do programa. Esse é o meu convite para você que começa essa jornada agora ou que recomeça, né? Mesmo já tendo passado outras vezes por ela. Então vamos para a primeira semana, semana 1, o ser e o corpo de sensações. Começar a falar desse corpo de sensações. Eu começo a falar de corpo de sensações baseado numa teoria chamada teoria dos koshas, dos 5 koshas ou pancha koshas. Pancha é 5. Koshas são camadas ou corpos. E essa teoria dos koshas, eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês, que vai nos mostrando como que, em geral, estes koshas são representados. Eles podem ser representados dessa maneira ou de maneira inversa. Então, nessa imagem que eu peguei aqui, Annamaya Kosha, o corpo físico, a nossa estrutura material, aquilo que é feito de matéria, estrutura existencial, porque é aquilo que nos permite existir nesse mundo material, que nos permite habitar esse mundo. Annamaya. Ana significa literalmente alimento, é o corpo formado por alimento, é o corpo formado por aquilo que a gente come. É o corpo de células, é o corpo de matéria, né? Sejam elas formadoras de tecidos ósseos rígidos, né? Sejam elas formadoras de líquidos como sangue ou de tecidos nervosos, enfim, não importa. Tudo isso que é constituído por matéria, por células, é Annamaya Kosha, forma o nosso corpo estrutural, nossa estrutura existencial. Tem Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha é esse corpo de prana. Prana, já falei um pouco sobre ele. Prana como sendo a nossa função vital, como sendo aquilo que anima a matéria. Um corpo só de matéria não é um corpo vivo, e o yoga é para um corpo vivo, né?
Prana é aquilo que dá vida, então, à matéria, que anima a matéria, e só percebemos a matéria por intermédio de prana. Tá? É o corpo das nossas funções vitais. E a gente vê aqui que não é, então, respiração. Né? A respiração é uma das funções vitais, mas não é a única. Tá? Mas é uma função vital particular. Né? A gente vai entendendo ao longo do programa por quê. Né? Mas parte também pelo caráter da gente poder manipulá-la. Isso é importante. Mano, Maya, Kosha. Mano, mente, o corpo mental. O corpo mental, esse nosso universo de pensamentos, de memórias, de projeções, de desejos, de emoções, de sentimentos, tudo isso como parte de Mano, Maya, Kosha. E eu vou falar mais sobre isso, porque é justamente, né, essa relação de, de imersão, né, de Mano Maya Kosha, que faz com que a gente possa perceber, sentir o corpo ou não, ou nos afastar dele. E aí os outros corpos, Vijnana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, o corpo do conhecimento, o corpo da sabedoria, Vijnana Maya Kosha, e Ananda Maya Kosha, o corpo da felicidade, da bem-aventurança, enfim. Nessa representação, a gente vai vendo que Annamaya Kosha é o primeiro e os outros ah, vão se formando por fora dele. Tem outra representação que Annamaya Kosha é o de fora e os outros vão preenchendo por dentro dele. E não importa muito, porque nenhuma das duas representações é boa, nenhuma das duas representações as duas são esquemáticas, né? As duas são simplificações, porque no fundo todos esses corpos eles estão absolutamente entremeados. Prana Maya Kosha está absolutamente impregnando a matéria. Mano Maya Kosha está impregnando também tudo isso. Né? Esses corpos eles são absolutamente fundidos. A gente pode percebê-los separadamente, né? Separadamente, entre aspas, porque a gente sempre percebe por intermédio de outro. Eles estão absolutamente interligados, eles estão absolutamente fundidos, entremeados. Tá? E é isso que a gente vai procurando perceber. Então, né, essa teoria dos coxas, ela embasa muito do nosso ponto de partida do programa. Nós temos uma estrutura que é animada, viva. E nós percebemos essa estrutura por conta desse prana, dessa vida que habita o corpo. Só percebemos a matéria por intermédio de prana. Prana é uma espécie de substância imaterial que permeia, que fica embebida, né, em toda a matéria e faz com que a gente perceba a própria matéria. Então, perceber o corpo, tomar consciência da existência do corpo, já é, e só pode ser, tomar consciência de prana, tá? Do corpo de prana maya kosha. Sem o prana maya kosha seria impossível sentir a matéria. E nós só tomamos consciência disso, né? Somos seres conscientes por conta de Mana Maya Kosha. Então, esses três, Ana Maya Kosha, Prana Maya Kosha, Mana Maya Kosha, eles vão ser abordados o tempo inteiro ao longo do nosso programa. Vijnana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha são já bastante mais difíceis da gente abordar na prática. Talvez a gente tenha vislumbres do que eles significam, né? Quando algo nos toma como acontecimento, quando temos algum insight, quando temos alguma intuição, quando somos tomados por um tipo de felicidade que não depende de objeto, a gente pode ter, talvez, né, alguns vislumbres do que são esses outros tipos de corpos.
Mas as nossas práticas vão focar no Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha. Então nós começamos a falar de prana. Começamos a trazer mais concretamente o que é esse prana. Se eu sinto o meu corpo, eu sinto por intermédio de prana. O corpo de sensações é o corpo de prana. Esse tema é muito importante, ele é muito sedutor, mas ele também é muito controverso e mal interpretado por aí, por tantas coisas que a gente pode ler sobre prana na internet, né? Então a gente vai ficar com aquilo que é possível sentir. Como eu falei na introdução, o prana é uma sensação. O yoga não se contenta, não se satisfaz no saber teórico da existência de prana, ou ainda de prana como alguma coisa que nos mantém vivos biologicamente, né? Assim como mantém os animais. Não é disso que se trata. Mas como o yoga, e o Hatha Yoga vai ter toda uma teoria difundida para isso, trata de manipular o prana, o ponto de partida, então, é senti-lo concretamente. A gente não pode manipular alguma coisa que não sentimos. Não é imaginar, é sentir. Tá? Podemos ter dificuldade em perceber o corpo, podemos ter dificuldade em sentir o corpo, especialmente quando a gente começa a falar, sentir o corpo todo simultaneamente. É uma pergunta que nos acompanha sempre. Quanto tempo leva para sentir o corpo inteiro simultaneamente? Por quê? Né? Por quê? Porque nós nos distraímos. Por que nós temos dificuldade em perceber o corpo e sentir o corpo? Porque nós nos distraímos. O corpo, ele é sensível, o corpo está presente, ele está aqui. Ele é dotado de percepção, ele é dotado de sensibilidade, mas a nossa mente nem sempre está aqui, nem sempre está conectada, nem sempre está vinculada a esse corpo. Então, por isso, na maior parte do tempo, nós não sentimos. E mesmo que a gente faça um esforço para sentir, agora eu quero me concentrar, agora eu quero sentir esse corpo. Não é tão fácil assim, porque nós não estamos treinados para isso. Nós somos treinados a nossa vida toda para que a nossa mente vá para outras coisas, vá para coisas produtivas e não para ficar percebendo e sentindo o corpo, porque isso não tem nada de produtivo no nosso mundo atual, né? A primeira vez que o yoga surge num texto chamado Katha Upanishad. Upanishads são conjuntos de textos que vêm depois dos Vedas, se situam mais ou menos de 800 a 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? As principais Upanishadas estão nesse período. E a primeira vez que o yoga surge num desses textos, que está por volta de 500 ou 600 antes de Cristo. E ela surge como uma forma de se voltar para dentro. O yoga não aparece como descrição de nenhuma técnica, não aparece como uma prática. O yoga surge como algo, né, que faz com que a gente se volte para dentro. Eu vou pegar aqui exatamente o texto, a Upanishad, nesse livro, nessa versão, Upanishadas, de Adriano Apriliano. É uma ótima tradução para quem se interessa. E vai dizer o seguinte: ele está já no sexto capítulo, né, o sexto e último capítulo, no finalzinho dessa Upanishad. Depois eu conto essa história, eu vou contar essa história lá nos nossos estudos teóricos, tá? Então não vou ficar contando muito aqui, mas ela é muito interessante, ela é famosa, ela fala do menino Natiketas que se depara com Yama, o deus da morte, e se desenvolve lá no finalzinho. Yama está falando o seguinte: ele está falando das 5 percepções, tá? Está falando dos 5 sentidos. As 5 em se achando assentadas, as 5 percepções e mais a mente. Então, aqui ele está falando dos 5 sentidos e mais a mente. A mente como se fosse um cesto, né? Se achando assentadas. Nem mais já vacilando a inteligência, supremo estado a isso tem chamado. Então, quando não vacila, quando elas se mantêm assentadas, as 5 percepções e mais a mente, esse é um estado que tem se chamado de supremo. A isso consideram que é o yoga. Então aparece aqui pela primeira vez na história o yoga.
nesse sentido do que a gente conhece hoje. A isso consideram que é o yoga. Retê-los aos sentidos rijamente, manter rijamente os sentidos sob controle, retidos, os sentidos e a mente. Então se torna do distraído o oposto do distraído, pois o yoga é o começo e o cessamento. Então, o que é o yoga? O yoga é reter aos sentidos e à mente de forma firme, né? Com firmeza, com vigor, rijamente, e se tornar o oposto do que é a distração, né? Se tornar imerso, concentrado naquilo que se faz. E assim aparece. Bom, e o texto segue um pouco mais e tem coisas também interessantes por aí, mas é assim que o yoga aparece. Então, um aspecto que a gente tem procurado fazer em todas ou em quase todas as nossas práticas é justamente esse voltar para dentro. Deixa de lado essa interação que nós temos com o mundo externo, que se dá por meio dos cinco sentidos. Os nossos cinco sentidos, eles nos levam para fora, nos fazem interagir com aquilo que está fora da gente. O yoga é alguma coisa que acontece por dentro, e por dentro não são os cinco sentidos que nos ajudam. Nós temos outras capacidades de percepção, propriocepção, viscerocepção, entre outras coisas, como por exemplo sentir dor. Sinto desconforto, sinto dor no corpo, sinto uma dor muscular, sinto fome, sinto sede, sinto vontade de ir ao banheiro, sinto cólica, sinto meus movimentos peristálticos, sinto meus batimentos cardíacos, sinto minha respiração acontecendo. O que é tudo isso? Não são cinco sentidos, não é tato, não é paladar, não é visão, não é nada disso, né? São outras capacidades de percepção. Então, os sentidos ficam retidos. E mais importante do que os sentidos é a própria mente, porque a mente, ela nos arranca, né? Nos arranca no estalar de dedos para qualquer lugar, para qualquer tempo e nos distrai. Os cinco sentidos nos distraem menos do que a mente, né? Nos distraem menos do que a mente. A mente nos distrai muito. E a gente fica, então, nessa espécie, né, de se deixar distrair e se trazer de volta, porque quando nos distraímos, perdemos a sensação, perdemos a sensibilidade, perdemos a conexão. A palavra yoga significa justamente essa conexão, esse vínculo, essa ligação, tá? Então, a ligação da mente com aquilo que nós fazemos, ou talvez a gente possa chamar isso de uma imersão, tá? Se perceber absolutamente imerso naquilo que se faz. Quando nos percebemos absolutamente imersos naquilo que fazemos, não estamos sendo racionais, não estamos sendo intelectuais. Quando somos racionais, quando precisamos pensar muito, quando precisamos estar nesse campo do fazer, nós ainda estamos numa outra esfera. O yoga acontece, tá? Estou usando essa palavra de propósito porque é um acontecimento, não é algo que a gente possa fazer. O estado de yoga não é algo que nós façamos, mas ele acontece justamente quando esse vínculo acontece e nós nos percebemos absolutamente imersos numa realidade sensível. Bom, é só isso, né? É só tudo isso. A gente começa por aqui, começa por essas bases, termina por aqui também. Na verdade, não termina nunca, né? O programa ele vai dando voltas, ele vai voltando sempre a esse ponto, porque é justamente isso, não tem outra coisa mais importante do que isso. É conseguir estar imerso nessa condição de ser, um ser afetado pela técnica, um ser que sofre a experiência, a técnica suficientemente assimilada pelo corpo para dar espaço justamente para esse acontecimento, né? A possibilidade do acontecimento. Nós buscamos microinstantes de possibilidade de acontecimentos. E a gente vai falando sobre eles. Eles são os momentos que nos fazem valer a pena.
tá? Começamos por aqui, porque senão a gente corre o risco de fazer dessas práticas como mais um compromisso, como mais uma tarefa, como mais uma ginástica, como mais alguma coisa que faz bem para a saúde, como alguma coisa que pode melhorar minha concentração para o trabalho. A gente não quer fazer nada aqui que seja objetivado, tá? É claro que vai melhorar a sua saúde, é claro que a concentração também melhora, isso tudo acontece, né? A gente encontra, sim, benefícios aplicáveis no nosso dia a dia, mas não é esse o nosso ponto central, tá? Não é em relação a isso que a gente vai ficar falando, não vou ficar aqui fazendo promessas, né, de como você pode melhorar por essas práticas. Isso é você depois que vai constatar e me dizer. Muito bem, então essa é uma apresentação conceitual do que nos norteia, tanto no programa como nessa primeira semana. Essa primeira semana não sai da gente. Então não é porque a gente vai passar daqui a pouco para a semana 2 que isso, o corpo de sensações, ficou para trás. Não. As coisas vão se acumulando. Então isso fica como base. Essa é a nossa base mais fundamental. Eu quero agora, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu quero ainda falar um pouco mais da estrutura e do funcionamento do programa para as pessoas que ainda têm alguma dúvida, tá? Então, se você não tem dúvida, se você já está fazendo o programa pela segunda ou terceira vez, talvez não precisa ouvir essa parte. Quem está começando agora e ainda tem algumas dúvidas do que são essas aulas, do que são esses grupos e como as coisas funcionam, né? Valores, pagamentos, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nós sempre repetimos no começo da aula um mantra, e esse mantra fala a palavra saha, que significa juntos. E esse é o espírito do programa, né? Juntos nós vamos seguindo, juntos nós vamos construindo um programa que é o nosso programa de práticas. Eu já falei das motivações, vou falar então um pouco mais dessa estrutura. São 5 meses, de fevereiro a junho, 22 semanas, 242 aulas, todas ao vivo, além desses vídeos aqui gravados de embasamento, né, teóricos. Temos também um grupo no Telegram, que não está ainda aberto, ele vai ficar aberto daqui 2 semanas, quando a gente definir o grupo. Grupo no WhatsApp, onde só eu posto. Eu vou ter vários momentos onde eu vou convidar vocês para uma espécie de acompanhamento individualizado, onde eu vou pedir para vocês mandarem um vídeo executando técnicas. E eu vou fazendo esse acompanhamento individualizado, um a um, né, respondendo. Além de mensagens particulares sempre que você precisar, tá bom? Então isso você adquire aí no seu pacote do programa. Cada semana tem um tema, e esse tema nos orienta, e ele é especialmente abordado, tá? O tema, ele é especialmente abordado nas aulas de yoga experiencial. É nas aulas, né, de yoga experiencial que você encontra o tema da semana, assim, de uma maneira muito explícita. Nas outras, não é tão explícita assim. É por aí que o fio do programa se desenvolve. Então, eu sugiro que, se você tem interesse no aprofundamento, que se você tem interesse nessa abordagem mais experiencial, né, a minha pesquisa, a minha proposta, a minha prática, ela passa exatamente por aí. Então, eu proponho que você participe dessas aulas de yoga experiencial. Se não for ao vivo, seja pela gravação. São 2 vezes por semana, terça e quinta, às 7 horas da manhã. Tá? É através delas que os conceitos vão se transformando em prática, é através delas que isso aqui que eu vou falando vai sendo explorado, experienciado na prática. Mas essas aulas de yoga experiencial, muitas vezes, elas têm poucos movimentos, elas não satisfazem necessidades que o nosso corpo tem, ou ainda elas não atendem tudo aquilo que a gente precisa dentro desse conjunto de práticas que a gente quer fazer. Então eu propus as séries matinais, séries noturnas,
tá? Série matinal é diferente da noturna. Essas séries elas vão sendo repetidas ao longo de um mês, o que vai dando então esse caráter de repetição, né? Mas essas séries, sem o embasamento, sem o caráter experiencial do yoga, elas correm o risco, precisa tomar cuidado, elas correm o risco de se transformar apenas em mais uma atividade, uma série, uma coisa que nós fazemos, sem necessariamente ali uma conexão com aquilo. Então, eu acho que essas séries elas são muito mais bem aproveitadas quando dentro desse caráter experiencial. As práticas de pranayama são também bastante especiais, segundas-feiras às 7 da noite, elas já acontecem desde o comecinho de 2020. Foi por aí que eu comecei com as aulas online, nas segundas-feiras à noite, nas aulas de pranayamas. E se você se interessa por esse tema, participe, aproveite. As práticas de pranayama são também muito especiais. Tá? Mas não se obrigue a fazer tudo. Se você não consegue participar de tudo, não tem problema, tá bom? Não fique se forçando a participar de tudo. Porque eu vejo e já digo isso, pessoas que ficam um pouco angustiadas em ver que tem tanta coisa oferecida e não conseguem participar, e quer participar de tudo, e quer fazer pela gravação e não consegue. Não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso. Não tem tudo, não existe esse tudo. Por mais que se faça tudo que eu ofereço, isso não é tudo. E assim, a minha intenção é que esse programa ele seja repetido por você outras vezes, tá? Próximo semestre, talvez com outro tema, talvez com o mesmo, não sei. A gente vai voltando o tempo inteiro. A nossa prática é a prática de uma vida, tá? Os estudos teóricos, eles vão abordar textos clássicos e contemporâneos para dar um embasamento bem sólido do yoga na tradição. Vou apresentar na segunda-feira uma linha do tempo e um pouco da proposta. Os estudos práticos das terças-feiras, 10 da manhã, eles têm relação com o tema da semana e o aprofundam. Comecei com esses estudos no semestre passado, pensando justamente nas pessoas que já tinham feito o programa uma vez e que poderiam nesses estudos práticos se aprofundar. Então é isso que eu faço. Eu aprofundo um pouco mais, além daquilo que é o tema da semana, eu trago outros elementos. Quem já fez os programas anteriores vai entender isso muito melhor. Quem está começando agora, talvez não conheça todas as técnicas sendo apresentadas ali, mas não tem problema, todo mundo pode participar. As práticas de assimilação das sextas-feiras, elas também seguem o tema da semana e elas fazem um compilado das outras aulas. Só que com menos condução da minha parte, mais silêncio, mais espaço para a sua autoobservação, para o seu desenvolvimento, né? Então, essas práticas de assimilação, elas fazem duas coisas. Elas recapitulam os principais temas da semana e elas também treinam a nossa autonomia. E o encontro de relatos, na sexta-feira, às 6 da tarde, fecha a semana, é o momento que a gente encontra para falar sobre a prática, que não praticamos, né, nada corporalmente, mas isso não deixa de ser uma prática. Né? Falar sobre aquilo que nos acontece faz parte da prática, faz parte da experiência. O relato é a linguagem da experiência. Tem um grupo do WhatsApp, onde só eu posto. Lá eu vou colocando os links, os poemas, os trechos de livros, os comentários que eu julgar relevantes, enfim. É muito importante que ficar atento a esse grupo, participar desse grupo, deixar lá notificações ativadas desse grupo, para receber aquilo que for importante. Só eu coloco, só vou colocar coisas importantes. Então não se preocupe, não vai ter um monte de mensagem ali. E tem um grupo do Telegram, que aí talvez tenha um monte de mensagem ali. Você participa se quiser, tá? Esse grupo do Telegram eu só vou abrir depois de 14 de fevereiro, quando a gente já tiver passado por esse período de experiência, então até o dia 11, quem for dar continuidade, aí a gente abre esse grupo e depois eu falo mais sobre ele. Esses vídeos, como esse que eu estou fazendo agora, eles vão ser feitos toda semana, de preferência no começo da semana, se der na segunda-feira, tá? Vou me esforçar para isso. E eles são muito importantes para embasar e fundamentar aquilo que a gente faz.
E além disso, eu fico à disposição para qualquer outra questão, tá bom? Que surgir. Sobre valores. É tão simples que às vezes deixa confusão, né? Então, tem um valor proposto, o valor proposto de R$ 150. Você pode escolher por pagar esse valor proposto ou pagar R$ 100 ou pagar R$ 50. Você escolhe, não precisa dar satisfação nenhuma. Você escolhe, tá? Independente do valor escolhido, todo o programa é aberto da mesma maneira. Não tem diferença, não tem segregação, não tem grupo VIP, não tem nada. É o mesmo grupo, é a mesma coisa, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tá? É uma escolha. É uma escolha de quem faz, dependendo de cada condição. Não sou eu que vou interferir ou julgar nisso. Tá. Para quem está entrando agora, eu tenho pedido que as inscrições sejam feitas pelo Simpla, porque já fica uma espécie de cadastro ali, né? Você já preenche algumas informações, já fica organizado, já fica um cadastro ali para mim. A partir do segundo mês, os pagamentos são feitos por transferência. Para quem está dando continuidade, já fez o semestre anterior, pagamentos também por transferência, PIX, né? Transferência ou PIX, enfim, como preferir. Essa é a forma de pagamento, tá? Então, a partir do segundo mês, todo mundo paga por PIX ou por transferência. E nesse primeiro mês só que tem o Simpla, depois o Simpla deixa de existir. Gente, é isso. É isso. Eu, mais uma vez, agradeço muito a presença. Eu fico sempre muito feliz com esses começos e recomeços, essa possibilidade do recomeço, essa possibilidade de nos reinventarmos, né? Essa possibilidade que eu tenho e agradeço a vocês por me acompanharem, de expor a forma como eu enxergo o yoga, de colocar à prova também muitas das coisas que eu procuro e pesquiso, e felizmente eu tenho encontrado, né, ouvidos atentos, interessados e que têm me trazido relatos muito interessantes e que me fazem seguir nesse caminho, né, me fazem seguir nesse caminho. Então é isso. Muito obrigado. Nós vamos seguindo por perto. Dúvidas adicionais é só chamar. Beijos.